Olha, o hipotireoidismo, a causa é a mesma também do nosso envelhecimento, que começa a partir dos 28 anos de idade. O hipotireoidismo, a tireopausa, é a diminuição da produção do hormônio tireoidiano, a triiotironina e a tetrotironina. Junto com isso, a gente vai poder observar vários sinais e sintomas. Entre eles está a fadiga, o ganho de peso corporal, dificuldade de memorização, dificuldade de raciocínio, pele seca, intolerância ao frio, pele amarela, depressão, perda de cabelo, infertilidade, voz roucas, mialgias ou dores musculares, bócio ou papo, hiperlipidemia, colesterol, triglicerídeo, lipídio, ataxias, reflexos lentos, hipotensão, hipotermia, hiporreflexia, letargia, incapacidade de concentração, dificuldade de gravar e manter na memória, fadiga matinal, porque ele é hormônio mais durante a noite. A pessoa que tem hipotireoidismo já acorda com deficiência do hormônio e já acorda cansada. Mixedema, infiltração dos tecidos, inchaço, mau funcionamento intestinal, envelhecimento precoce, adinamia, fraqueza, sonolência, vontade de ficar acamado, ganho de peso fácil por diminuição do metabolismo, dificuldade de perder peso. E, como disse, frisando, esses hormônios começam a diminuir a partir dos 25, 28 anos de idade. Essa é a faixa normal. Tem pessoas que têm uma diminuição da produção mais cedo, numa faixa etária mais tenra, outros um pouco mais, mas esse é o consenso mundial da diminuição. E levando em conta também que existe o hipotireoidismo subclínico, que é aquele difícil diagnóstico. A pessoa parece estar normal, mas parece que não está, os exames estão borderline e as pessoas têm muita depressão. E tem incapacidade de concentração, tem incapacidade de perder peso, tem cansaço crônico. Aí, com a simples reposição desses dois hormônios, que são os hormônios tireoidianos, isso desaparece por completo e a pessoa volta na ativa normal. Tá, e qual a característica, então, da reposição? Fazendo reposição desse hormônio, como que a pessoa começa a ver? Olha, isso é uma coisa muito simples, né, e bastante cotidiana. Na reposição dos hormônios tireoidianos, as pessoas mudam o aspecto físico e muda o aspecto emocional também. E as pessoas, de forma geral, passam a ter um pensamento mais rápido, toma decisões de forma pronta e rápida, é uma pessoa otimista, tem um coração generoso, é um bonachão, ele tem para ele e para doar para os outros também. Vive intensamente cada momento da vida, frequentemente envolvido com atividades espirituais. Então, como eu disse, ele tem para ele, energia para ele e para os outros também. Ele pode se doar. Agora, ao contrário, as pessoas que têm hormônio tireoidiano deficiente são as pessoas que têm um raciocínio lento e de difícil compreensão dos fatos. Tem memória medíocre, não consegue concentrar-se, tem movimentos lentos e compassados, tipo bicho preguiça, tem depressão constante, antes inexistente, marcadamente de manhã, matinal. Negativismo marcante na personalidade, tem apatia, é um avarento, mesquinho, pão duro, reage como uma pedra de gelo às emoções, é um bebedor voraz de café e bebida descafeinada. Ele quer se sentir melhor, mas esse não é o caminho. O problema são os hormônios, não ele se implementar. Não é só na parte física, estética, como nós vimos, mas a parte emocional também, está diretamente ligado. Absolutamente ligado ao estado emocional. O estado emocional não é uma víscera, mas é um sentimento. Sim. Então, assim como nós falamos que os hormônios implementam o funcionamento das vísceras, como disse, as emoções não é uma víscera, mas é um sentimento. Sim. Então, esses hormônios, todos eles influenciam no pensamento, na disposição, na alegria, na tristeza, no sono, de forma geral. Né, na bondade ou na ruindade, assim por diante. Então, quando você vê uma pessoa ruim, tem que ver o hormônio dela. Não culpa ela primeiro vê os hormônios dela, porque ela está submetida. Perfeitamente. Ela está submetida à ação dos hormônios. Né? No caso que nós vamos falar no outro programa, da testosterona, os homens que têm diminuição de testosterona são os homens mais agressivos, né? E são os homens com a maior instabilidade emocional. E são aqueles de pavio curto. Então, se você vê um cidadão de pavio curto, pode dosar a testosterona dele que está muito baixa. Mas dosar só para saber qual é o nível, né? Que já sabemos que está bastante baixo. Como a pessoa se sente fazendo a reposição desse hormônio? Olha, a pessoa vai observar uma elevação do bem-estar geral, aumento da lipólise, facilitando a perda de peso. Existem pessoas que
faz um monte de sacrifício e não vê resultado na perda de peso. Se os hormônios estiverem baixos, vai ser muito tedioso. Ao repor os hormônios, as coisas ganham outra facilidade e outro caminho. E não é tão extenuante tanto quanto sem reposição do hormônio. Mas isso a gente dosa, está baixo, nós vamos repor. Nós não vamos repor o hormônio tiroidiano em quem tem hormônio tiroidiano normal. Mas quase todo mundo pode dosar, que vai dar diferença. Vamos observar também aumento da resistência ao esforço físico, melhora da memória, diminuição dos níveis de colesterol, aumento da capacidade de concentração, aumento da disposição, normalização do humor e do comportamento.